quando você empodera a mulher dentro de um ambiente, ou quando você trabalha a equidade de gênero, quando você vê mulheres ocupando posições, né? Você quer encontrar as mulheres, você não quer encontrar uma mulher, né, reproduzindo, Sim. né, o vestuário Sim. masculino, as atitudes masculinas. Olá, a gente está de volta aqui com 2x2, Silmara Spinelli ao meu lado. E hoje a gente está com uma super CEO, a Paula Braga. Gente, a Paula faz tanta coisa que eu vou deixar para ela se apresentar, contar um pouquinho da história dela, né? Porque a Paula é uma líder na área que ela atua. Paula, conta um pouquinho do seu trabalho pra gente, por favor. Sou mãe do Lourenço, tem 10 anos, sou casada com meu amigo de infância, a gente tá quase 25 anos juntos, Que uma legal, coisa super que caretona. Tô quase 30 anos no setor automotivo, na Automotive Business. Hoje eu assumi o negócio, foi um negócio fundado pelo meu pai em 95. E é muito raro isso, né? Eu sempre falo. Hoje a gente vê todo mundo aí querendo girar num monte de lugares, você encontrar assim uma paixão logo de cara e tocar o negócio é muito legal. Eu tô louca pra saber esse detalhe de você estar num mercado tão machista, né? No meio, no segmento. Tem muito esse lado, né? Acho que da personalidade, da força, de você também, né, acreditar nos seus princípios. E eu acho que eu tenho um lado também muito forte, assim, principalmente, acho que depois de ser mãe e tudo mais, de ter um olhar mais cuidadoso para as mulheres. Eu acho que a mulher, né, principalmente depois que se torna mãe, ou uma mulher empresária, empreendedora, a mulher, ela é muito solitária. Né? Em Sim, todas essas atividades. verdade. Então, quando você começa a acolher essa mulher, quando você começa a pensar nessa mulher, eu acho que a gente começa a criar um núcleo muito forte de mudança, de transformação. Então, Sim. quando eu comecei minha carreira no setor automotivo, né, eu era bem jovem e tudo, fui ascendendo, e daí você vai aprendendo um monte de coisa, só que em algum dado momento, que inclusive foi o ponto de virada, voltando de novo, né, para o nosso curso, que era um curso, né, de 10 mil mulheres, mas tinham 50 empreendedoras lá, Sim. foi um curso mágico, muito mais pelo poder da sororidade, da conexão de mulheres e de admiração do que propriamente de conteúdo. Eu acho que... Eu até escrevi um artigo sobre isso, que está no meu LinkedIn, que eu falo justamente sobre a história de eu ter transformado a minha arrogância intelectual, né, numa inteligência emocional, depois desse curso. Porque você entra, eu era muito daquelas, fazia todos os cursos, tarará, era super estudiosa, era a melhor aluna da escola. Então tinha todo esse lance que vinha junto, recebia telegrama de professor, era ótima, tudo. Sempre buscando isso, talvez até por uma pressão social, Sim, né, de performance, e de repente você vê que não é bem isso, né? E me conectar com aquelas mulheres me fez ter um olhar para a mulher muito diferente, porque eu tive um tapa na cara lá de inteligência emocional, de admiração mútua, de você pensar de outra forma em carreira. Aquilo me transformou e foi um lugar onde eu comecei a pensar, peraí, eu tô num ambiente completamente masculino, eu tô achando que é normal o chefe gritar né, com colaborador, ter essa coisa, né, forte de performance, de não sei o que lá, a mulher não estar lá, era normal ter um evento e não ter nenhuma mulher no palco, por que ainda não? não tinha passado por essa experiência, esse grupo te levou... Total, me impactou, porque pra mim aquilo foi a chave de virada de falar, peraí, tá tudo errado. Né? Não é assim. A mulher precisa ter espaço, né, dentro das empresas, a mulher precisa ter espaço, pelo menos no meu segmento, dentro do setor. A mulher tem que estar no palco, a mulher tem que estar na plateia. Cadê as mulheres? Né? O que está acontecendo com as mulheres? E daí foi aí que eu comecei a dar uma investigada no que estava acontecendo com as mulheres dentro do setor. Em 2017, a gente fez o curso em 2016, né? 16. Em 17 eu criei esse projeto, foi idealizado junto com uma amiga super querida lá do trabalho, que hoje é editora-chefe lá. Agora só tem mulher comandando lá o negócio. Isso é bom, hein? E a gente foi mapear a presença feminina no setor depois de levantar com a nossa audiência como que estava a situação das mulheres. E a gente recebeu centenas de depoimentos. E a gente falou, tem alguma coisa aí? Quer dizer, o que parecia muito normal pra gente não é normal. A gente tem que falar sobre isso. E a gente começou a falar muito sobre isso, claro, pautado com muita responsabilidade em dados que a gente levanta, em olhar a diversidade, né, e principalmente a equidade de gênero
como um impacto positivo no negócio, Sim. né? Porque a gente sabe que a gente está falando com um público, com lideranças masculinas que olham para o negócio e que a gente teria que levar para esse lado essa conversa. E a coisa foi tomando corpo, a gente foi transformando e acho que estimulando e inspirando o setor muito a olhar para isso. Ganhamos o Prêmio da ONU em 2021, foi maravilhoso por esse projeto que só cresce agora. E eu acho que a gente é uma voz muito forte dentro do setor e a gente tem muita mulher que se empoderou, que cresceu, que ganhou seu espaço, muito com o nosso apoio, com o nosso empurrão, e a gente começou, acho que, a criar aí sementes que estão, sabe, crescendo aí no setor, e pra gente isso é um Que resultado bacana, Paula. maravilhoso. Você sabe que você me deixou emocionada com essa história do 10 mil mulheres, que a gente fez o 10 mil, que era patrocinado pelo Banco Sachs Goldman, né, na GV, que foram um grupo de 50 mulheres empresárias que foram escolhidas para participar desse projeto, né? E realmente o que a gente conversou é que, assim, trouxe a gente para um local que talvez a gente não tivesse consciência, né? Total. Que é da mulher, da dificuldade, porque até então muito solitária. Você falou assim, eu era melhor. A gente foi indo, querendo ser a melhor, querendo... Não, porque eu consigo, porque a gente tinha que se provar, né? Tinha não que dava se para provar, ser. Eu claro. lembro que você falou de gravidez, eu lembro que eu tinha que... Você não podia... Não, tem que ser igual. A gravidez não pode me afetar no serviço. Exato. Eu não posso, eu tenho que trabalhar até o último minuto, eu tenho Exatamente. que estar, porque, né? Exatamente. Então, a gente tinha que uma dar cobrança... exemplo, né? a gente Seja... que não competia com homem, então não pode ser menos, não posso entregar menos, Exato. eu tenho que entregar mais, né? Exatamente. Então, essa cobrança em cima da gente sempre foi muito forte. Então, esse curso trouxe esse olhar de entender um pouquinho mais o universo feminino e como muitas vezes, às vezes, os homens não entendem, né? Como é que... mas eu não sou machista. Às vezes, meu marido fala, não é você, tá enraizado. Isso você não tá nem percebendo. Até a gente é machista, às vezes. Você não tá né? nem... A gente se coloca tem em que posição, se olhar, tem que ter um Claro. olhar bem diferenciado, porque, às vezes, na empresa eu falo isso. Às vezes, eu falo alguma coisa, a pessoa fica meio chateada. Eu chamo, vamos... Se fosse um homem falando isso, Exatamente. no mesmo tom de voz, aí eu imito e a pessoa fala, não, é verdade. Porque assim, né, tem essa história de quando a gente é um pouco mais dura, tem uma cobrança maior em cima da gente. Tem. Né? Eu acho que a gente, como empresária, ainda a é muito posição cobrada. que a gente ocupa tem uma cobrança muito grande. E daí é isso, né? E a gente não tem muita referência, porque não tinham muitas mulheres, Sim. né? Acho que quando a gente Sim. começou a carreira lá. Então, você acaba virando referência de muita gente, né? Sim. E uma coisa que eu percebo, acho que ao longo disso tudo, é a importância, principalmente da liderança feminina, e né, é o meu lugar de voz, não vou falar por outras, né? Mas enfim. Eu acho que você tem que ter uma sensibilidade muito grande em relação às outras. Sim. A gente, para fazer a diferença, a gente tem que começar a ter atitudes em direção à diferença, a diferença ser feita, né? Essa Sim, transformação sim. positiva toda acontecer. Então, se eu não tenho esse olhar cuidadoso para as mulheres, se eu não consigo entrar numa empresa e, né, liderando um projeto de diversidade, eu não consigo perceber aquilo que está acontecendo lá e apoiar essas mulheres, alguma coisa está errada. E as mulheres da nossa época, que a gente tinha onde se inspirar, elas ainda replicavam muito atitudes masculinas. Sim. Que era isso, que era você ser forte. E não é isso que faz a diferença, né? Sim. Quando você empodera a mulher dentro de um ambiente, ou quando você trabalha com equidade de gênero, quando você vê mulheres ocupando posições, né? Você quer encontrar as mulheres, você não quer encontrar uma mulher, né, reproduzindo, Sim. né, o vestuário Sim. masculino, as atitudes masculinas. Você quer se inspirar naquilo. E eu acho que isso a gente carrega de muito importante. É algo que eu levo hoje em dia muito. Todo esse aprendizado, eu acho que desde esse ponto de virada, porque quando você se transforma, eu penso muito isso, né? Acho que eu busco muito isso no meu dia a dia. Quando eu tenho uma transformação positiva na minha vida, seja com filho, Sim. seja com o esporte, seja, né? Eu acho que agora com essa mentalidade totalmente mais esclarecida sobre diversidade, sobre a importância de você apoiar mulheres, tudo, eu sinto a vontade de transformar. Então, se eu me transformei de uma forma positiva, eu quero levar esse give back para a sociedade. Eu quero que as pessoas que estejam em volta de mim se transformem. Eu quero ajudar todas as mulheres. Eu quero que as mães tenham apoio, Sim. sabe? Eu quero que as mulheres que estão lá, assim, sofrendo porque acham que não tem nenhum incentivo e não conseguem treinar, elas consigam começar de algum lugar. E eu sei que eu
levei isso muito a sério e fiz muita amiga sair do lugar, falar, não, vamos. E hoje elas me escrevem e eu fico, assim, feliz da Que vida legal. de ter, né, trazido esse impacto positivo para a vida das pessoas, o que é muito difícil. Eu acho que as mulheres precisam se abrir mais para isso, Sim. né, para ter esse apoio, para buscar essa história de se eu me transformei, vamos transformar, vamos, né, Junto, distribuir, né? Juntas, vamos se juntar, juntas. né, não vamos competir, não precisa disso, né? E, Paula, você sabe que até, né, a nossa inspiração para esse podcast foi isso, né? A gente fala assim, mas já tem tantos podcasts e tudo, mas vamos fazer, mostrar o que a gente acredita, vamos nos apoiar, vamos mostrar histórias dessas mulheres transformadoras, né? E falei que eu ia te contar, né, aqui, né, para você. Não antes, né? Você não ficou sabendo por que 2 a 2 e somos só 3 aqui, porque nós somos 2 e a nossa convidada vale por 2. Ela sempre vai ser uma história incrível, uma super entrevistada que tenha realmente algo que faça diferença, né? Ouvir a tua história faz assim, é o que você falou, é emocionante, né? E falar assim, poxa, a gente não está errado no que a gente acredita, né? A gente está caminhando, a gente encontra profissionais com... Pena que eu não fiz esse curso maravilhoso, mas estou tendo a oportunidade, através da Silmara, de estar com vocês aqui, né? De saber tudo isso. Muito legal, né? Muito saber bom. que as empresas estavam contando alguns dados sobre o impacto, né, de uma mulher empreendedora em projetos sociais, né? Como ela transforma a realidade, né? E as empresas terem essa visão, né? A gente está tentando aqui fazer a nossa parte para amplificar isso, né? Espero que a gente consiga, né? A gente consegue. A gente consegue. Com certeza. Eu sempre falo que se você ter... Todas nós, nascemos com um poder de influência, né? Todo mundo. Se você tem hoje o poder de influenciar, por exemplo, alguém a comprar uma coisa que você gostou, você já tem um poder de influência. Sim. Né? Porque a gente pensa em influência como algo, nossa, você tem que ter uma rede gigantesca, e não é bem isso. Então, acho que todas nós temos um poder de influência. Sim. De alguma forma. Então, vamos usar isso de forma positiva para influenciar essa mudança na vida das outras, né? Se a gente conseguiu, de repente, ter, né, uma conquista, por menor que fosse, né, que nos impactou de forma positiva, vamos levar isso para frente. E eu acho que a gente ainda tem muito para fazer aí, né, para falar da mulher especialmente. Eu levanto muito essa pauta no setor automotivo, porque eu acho que a gente ainda está engatinhando demais e a gente precisa de mais mulheres aí para fazer os negócios se movimentarem e crescerem, né? Conta um pouco dessa história que é super legal. Qual a importância da maternidade que deu esse ponto de virada na tua vida em relação à qualidade de vida, à saúde, né? Esse filhote só trouxe alegria e trouxe, né, uma mãe mais saudável, né? Trouxe uma mãe mais saudável, gente. Porque eu, antes do Lorenzo, eu era, assim, acho que uma pessoa que paguei, que eu tava contando para elas nos bastidores, eu paguei todas as academias do bairro. Mas não fui em nenhuma. Devo ter ido umas 2, 3 vezes. Comprei a roupa de ginástica. De academia adoraram, né? Não, e é engraçado porque quando a gente resolve que a gente vai fazer um esporte, a gente se imagina assim já. Que nem corrida. Eu tive, né, muitos anos de corrida na minha vida. Então, se você se imaginava colocando um fone, aquelas propagandas, né, Já de nos esporte, você aparelhos, suando. Só que você esquece que todo esse processo é difícil. Porque na hora que você difícil, começa a sim. dar o primeiro passo, você não sente, você, né, perde o fôlego, você Verdade. começa... Tudo acontece. Você sente dor no dia seguinte, então tudo isso ninguém te conta. Então, a chance de você desistir é gigantesca. Começou a doer, acabei, não vou mais. Quando eu engravidei, eu já tive um processo de cuidar da alimentação, né, orientado pela médica e tal, e começar também a fazer umas caminhadas, até porque eu tinha muita intenção inicial de querer ter parto normal, então tinha algumas orientações, né, de saúde para você estimular isso, enfim. Acabei não tendo, foi cesárea. Inclusive, eu sempre fui meio, né, muito conectada à carreira e eu trabalhei até o último segundo do Lorenzo, porque ele nasceu dia 13 de maio, eu estava com o parto, né, para ter uma noção, dia 16 de maio, só que o bichinho resolveu antecipar. Eu estava no meio de um evento, a gente faz bastante evento lá na empresa, e simplesmente senti uma dor nas costas, liguei pra médica, ela falou, você vai entrar em trabalho de parto, vai pro hospital. Fui lindíssima pro hospital, né? Nas fotos eu tô com um bom rímel, assim, porque tinha um evento. Preparadíssima pro evento. Fiz metade do evento, tava lá, né? Na hora do almoço fui embora. E daí o Lorenzo nasceu. E quando ele nasceu, eu já tinha essa preocupação alimentar enfim, de amamentar, não consegui amamentar muito, enfim, também é uma outra história, mas também optei por também não amamentar, o que na época também já era algo bem discutido, né? Ai, que horror, uma mãe não querer amamentar, não ter gostado, né? E, então... É importante você falar isso, a questão de... Você estava se preparando para um parto normal, é isso? Eu gostaria de ter tido parto normal. Tá.
E aí você teve cesárea. Eu tive cesárea. Eu acho que, assim, hoje tem uma cobrança muito grande em relação a isso. Eu acho que a mulher tem que ser livre. Total. E não se cobrar em relação a isso, né? Muito. Deu para fazer cesárea, tá tudo bem. A sociedade cobra, porque parece que a mulher que faz o parto normal, ela é mais mulher. Isso não tem nada a ver, né, gente? Nada a ver. Isso foi uma coisa que inventaram, que parece que você tem que ter a garra. Eu, na verdade, optei por ter, na hora, não ter estimulado a cesárea. Meu marido é super, hiper agitado. Ele entrou e saiu da sala do parto normal umas 50 vezes em 15 minutos. Nossa. Eu falei, não vou conseguir ficar com esse cara aqui pra ter esse parto normal. Chega. Falei pra médica, se for cesárea, quanto tempo demora? Ela falou, olha, acho que uma meia hora a gente consegue. E o normal? Não sei, pode ser que dure 24. É isso mesmo. Eu Não, falei, e vamos essa pro- honestidade vamos pro é- parto, é, com cesárea, e certeza. tudo bem. E foi E ótimo. tudo bem, E e tudo foi bem. ótimo. Tive uma recuperação ótima, o Lourenço nasceu ótimo e ok. E, enfim, mas tem esses tabus, né? E como tem o tabu da amamentação. Eu tava Sim. me preparando com a alimentação vegetariana, que foi uma opção minha, né? De cortar também a parte de lactose, de leite, enfim, derivados e tudo. E me sentia melhor, né? E isso foi muito bom para amamentação. Mas quando eu comecei a amamentar, eu não senti prazer na amamentação. Tá. E aquilo me levou para um lugar que eu falei, cara, eu não quero, eu não tô gostando, meu peito tá machucado, né? Não é algo que tá me trazendo um prazer e também não quero seguir o que a sociedade tá mandando. Para mim não tá legal, eu não tô me sentindo bem aqui. Falei com o pediatra, ele falou, não, você pode, né? Sim. Dar o leite, enfim, a gente suplementa aí, tudo bem, seu marido pode ajudar à noite, achei ótimo também. Né? Excelente. E daí deu tudo certo, eu dei só alguns dias de peito também, e tudo bem. Mas isso também é um outro Uma tabu cobrança. É que, social. assim, são Muito. muitas cobranças em cima da mulher. Então, assim, Muitas. eu acho que é legal quem consegue um parto natural, mas isso, assim, sem cobrança. A gente tinha que, nós entre nós, né, não Sim, termos com cobrança. certeza. Foi cesárea, ok. Você conseguiu amamentar, que ótimo. Claro que você queria te faz mais ou que menos você mãe. queria muito amamentar. Tenho certeza Claro, disso. claro. Mas, assim, algumas coisas te impedem, tudo bem. Também, Exato. e uma não cobrar da outra, né? É o que você falou, de uma conseguir amamentar, conseguir ter um parto normal. Sim. Não tem isso, né? Não Eu acho tem. que é deixar a gente livre, sem peso nas costas, né? E a gente se policiar isso, né? Porque eu acho que é aquela história, a gente tem que perceber que às vezes todas nós somos. Temos preconceitos. Sim, Né? verdade. Somos munidas de preconceitos. Sim. Então a gente tem que entender naquela hora, falar, opa, peraí, por que eu tô pensando isso dessa pessoa? Deixa livre, né? E tudo Verdade. bem. Eu Verdade. lembro que, além disso tudo, né, tem um outro ponto, quando meu filho tinha 2 semanas, gente, quase 20 dias, eu tava em casa e eu também não me sentia bem de estar em casa. Eu queria voltar a trabalhar. Eu não queria ficar lá, porque eu sabia que aquilo me levaria a um lugar que eu não queria chegar, né? Talvez uma depressão pós-parto, alguma Tá. coisa. Eu não estava confortável e feliz naquele ambiente. Optei por ter também a empresa, trabalhava do lado, era um ambiente seguro para ele e tudo mais. Optei por voltar a trabalhar quando ele estava com quase 20 dias. Tá. E ele ia comigo até ele ter uns 2 meses e meio, porque também foi insuportável, uma criança chorando na empresa, ninguém mais aguentava, e ele foi para a escola. E desde então tá na escola em período Tá. E é integral outra coisa também, né? sempre. Que eu tenho uma filha, a Gabi, né? 17 anos, também é a mesma coisa. Eu brinco assim, ela... Com 1 ano e meio, ela falou... Fui colocada na escola exatamente... Comecei cedo, exatamente um processo bem parecido com o seu. Fui levar na escola e assim, eu arrasada por estar deixando... Ai, meu Deus, muito cedo, essa coisa toda. E ela, tchau, mamãe. Exato. A gente e ela- acha que eles vão Aí, ficar e a gente... em 10 minutos, as mães ficaram 2, 3 dias e em 10 minutos, ó, você pode tá liberada, a Gabi tá ótima. Aí eu, meu Deus, né? Como ela tá ótima? Como assim ela tá ótima assim? Fui chorar no carro, né? Então, assim, eu acho que é o que você tá falando. O legal é não ter rótulo, né? Cada um saber. Não ter rótulo. E saber se apoiar, porque no fundo é Sim. isso, né? Eu acho que a gente carrega muito esse preconceito, principalmente da nossa geração, né? Eu acho Sim. que a gente veio de uma sociedade muito cruel com a mulher. Sim, Muito, né? sim. Total. A E eu nossa acho que a geração abriu... Foi. né? E eu acho Na que a raça. gente tem se policiado, muitas mulheres têm se unido para mudar um pouco essa realidade, para discutir mais esses temas, né? Acho que quando eu voltei a trabalhar, eu estava até contando para vocês, a época do Lorenzo, ele acordava muito a noite inteira, porque também era reflexo do dia, porque ele Sim. estava no ambiente de trabalho, né? Então, Sim. depois com o tempo você vai amadurecendo e entendendo todas essas Sim, coisas. sim. Então ele praticamente não dormia à noite. Eu passava a madrugada acordando 200 vezes, e até que ele acordava sempre 3h30, 4 horas da manhã. Isso durante uns 3 anos. Foi maravilhoso, né? Só que daí, naquele começo, eu falava, putz,
né? Não adianta você lutar contra aquilo. Sim. Quando chega uma criança na tua vida, eu acho que demora pra perceber que aquilo vai ser pra sempre. Sim. Né? E aquele começo é muito difícil, ele demora pra passar. Né? Claro, para uns mais fácil, uns têm mais apoio, enfim, mas é sempre um desafio para a mãe. A mãe tá naquela fase hormonal, enfim. E daí, naquela época, eu fiquei pensando, gente, se eu sempre fui meio agitada, né? Se eu já tô acordando às 4 e tô aqui também não me sentindo tão bem, e meu marido já também, né, tá nesse desafio de querer voltar a fazer exercício, vamos junto, ele sempre treinou a vida toda, teve um gap aí durante a gravidez, mas logo voltou. Por que não a gente começar a se cuidar? Né? E esse foi meu ponto de virada de saúde com o Lorenzo. Foi transformar aquelas 4h30 da manhã que ele acordava em algo que para mim fosse muito positivo. E foi a hora que eu comecei a treinar praticamente todos os dias. Porque o parque, por exemplo, abre acho que às 5 da manhã. Então dava para ir fazer uma caminhada, dava para ir depois, né, estimulando uma corrida. A academia do prédio abria às 6, então você já conseguia fazer o treino, já deixava na escola às 7, já ia trabalhar. Então dava tudo certo. E isso foi tracionando como uma rotina super positiva na minha vida. Então, de uma dificuldade, você conseguiu transformar isso, né, filho? Acordando 4, 4h30, que você quer matar, né? E você quer matar, e E você fala, motivador, né? Porque que eu vou às fazer? vezes, assim, você faz o contrário, larga a criança com a babá e vai Exato. dormir, e você fez disso, né? De um limão, uma limonada. Você foi de um fazer... limão, uma limonada. Que não é fácil, parece que é muito Sim. fácil, mas muitas Sim. vezes você tá Não. cansada, você não dormiu a noite inteira, né? É uma época que também, né, você precisa se alimentar bem. O sono, para quem faz exercício, é primordial para que você Fundamental. consiga ter. Mas foi engraçado que depois de alguns meses eu comecei a ver o resultado físico, Tá. né? Não só eu acho que o O corpo volta mais rápido. o emocional, que eu sim. acho que também o exercício é muito benéfico para a mulher, né? Sim. Acho que emocionalmente nessa fase. Mas eu acho que o físico também, isso vai te estimulando. E foi. E eu comecei a ter muita vontade de estimular as mulheres também a seguirem algum caminho, mostrando que é difícil. Você não precisa começar correndo 10 quilômetros, você não precisa começar fazendo uma musculação, você tem que entender que vai demorar para vir o resultado, mas que você precisa ter disciplina. Ótima dica, hein? Né? Porque assim, vamos começar dando uma volta no quarteirão? Vamos começar colocando 2, depois 3. Daí você começa, né? Anda um pouco, corre um pouquinho. E não vai se cobrando naquele resultado final e nem se comparando com ninguém. Cada um tem seu corpo. Esse é um Paula, problema. você falou tudo, porque eu sou muito disso. Porque às vezes eu saio para caminhar. No episódio anterior a gente falou da Chedia. A gente caminha no parque, mas caminha. Né? Mas é melhor, o pessoal sabe da performance, que você consegue ter resultado, emagrecimento, caminhando, não sei tanto, rápido, ou correndo, mas assim, eu já não estou deitada, então eu estou caminhando. Então é melhor do que não fazer nada. Certeza. Então, assim, é isso, é você sair do estar parado, né? Você caminhar, né? Você fazer alguma coisa pequena, mas todo dia. E que você goste. Porque eu acho que tem um tabu também, que é aquela história. Parece que só existe exercício na academia. Sim. Ou você vai fazer musculação, que mulher odeia, a maioria, né? Sim. Eu odiava, hoje eu adoro. É o que eu aprendi a gostar. Sim, Ou sim. você tem que correr, né? Ou fazer uma bicicleta, alguma coisa assim. Às vezes não, às vezes você gosta de natação. Às vezes você gosta de fazer yoga. Às vezes Mas o você que a gente está falando, rótulo, né? Se as pessoas rotulam, por exemplo, a Silmara encontrou equilíbrio no que ela está fazendo. Ela poderia, Claro. de repente, coloca na cabeça dela que ela tem que correr uma maratona e ela desiste. Né? E aí, Sim, aos poucos, ela vai caminhar para onde ela achar ou vai continuar caminhando, que é ótimo para a saúde. Às vezes você só quer a qualidade de vida, você não sim. quer performance, você não tá buscando o Sim. que talvez alguma outra pessoa tá buscando. Mas uma coisa que eu acho que levou muita gente a pensar dessa forma foram as influenciadoras. Né? Que acho que tiveram um impacto na vida de muitas mulheres de ficar naquele lance de eu preciso ser igual. Mas pera, vamos olhar a minha vida, né? Como que é a minha rotina, o que cabe dentro da minha rotina, né? A gente Sim. sabe que nem sempre o que está ali nas redes sociais é a verdade, você não Sim. sabe o que tem por trás. Então, assim, criou-se muito o mundo da fantasia. E eu acho que muita mulher se frustrou, porque no Sim. fundo você começa a fazer uma coisa, você não sai do lugar, não dá resultado, ninguém fala de alimentação. Antes de engravidar, eu era a pessoa, enfim, mais, né, Rebelde. desencanada, não ligava muito pra alimentação, comia de tudo e tudo mais. Quando eu comecei a fazer a dieta, até por conta, né, de me sentir bem, a gravidez, a amamentação depois e tudo mais, eu comecei a entrar muito no mundo do vegetariano, né? Então eu virei vegetariana.
vegetariana. Cortei carne, cortei, né, essas coisas, mas continuei comendo ovo, laticínios e tudo mais, até que eu comecei a intensificar minha rotina no esporte e tudo. E falei, putz, vou fazer alguns testes, vou tirar um pouco a parte de lactose, porque às vezes, né, eu senti um pouco de azia e tudo. Falei, vou começar a tirar um pouquinho. Daí comecei a ir em direção, eu digo que é alimentação plant-based, né? Porque Sim. falar que é vegana, eu acho que você tem que ter aí um ativismo junto, que eu ainda não tenho, né? Então, é uma alimentação que é praticamente a dieta vegana, né? Mas que eu chamo de plant-based por você comer coisas, né? Que vem assim, verduras, legumes, né? Coisas super naturais. E isso para mim teve um impacto, gente, tão gigantesco no meu bem-estar, na minha qualidade de vida, que eu não consegui Pelo mais jeito largar. na sua pele, né? Também, Na minha né? pele. Minha irmã falou isso esses dias. Ela falou, você tá indo na dermatologista? Eu Muito falei, não, isso que eu tô me ia falar alimentando agora. bem e fazendo esporte, é isso, né? Mas como é que você faz? O seu café da manhã, você Então, acorda cedo. Aí como é que eu é seu acordo café da cedo. manhã? Eu, na verdade, assim, o problema não é nem como e o que eu como, né? Eu acho que o mais importante é, eu busco comer tudo aquilo que você encontra na feira. Essa é a dica. Tá. Né? Então, você não encontra enlatado na feira. Frutas olha que e legal. verduras. Frutas, verduras, legumes. Só que eu tenho o hábito de todo final de semana, sábado, cozinhar. Fazer a grande parte das marmitas para semana. Ah, você já deixa pronto. Olha. Já deixo uma boa parte Olha que pronta. dica legal, né? Tá. Meu marido faz junto, então assim, é um Sim. momento familiar que a gente gosta de ir na feira, a gente gosta de comprar as coisas fresquinhas e a gente gosta de fazer. Então isso foi uma coisa que a gente criou de hábito desde que o Lourenço era pequenininho. Até porque ele também, né, comia, então a gente queria que ele se alimentasse bem. O fato de eu seguir essa dieta plant-based, fez com que eu tivesse que buscar uma nutricionista. Por quê? Porque eu preciso suplementar hoje a parte da proteína. Porque eu tenho uma intolerância no intestino a algumas proteínas do mundo vegano, que seria lentilha, grão de bico, feijão, isso não me cai bem. Então, né, eu tive que ter esse acompanhamento nutricional para que eu pudesse suplementar e seguir essa E dieta. os grãos ninguém tranquilamente. fala, mas os grãos dão bastante alergia Então, alimentar. eu tive muito esse desafio, né? Hoje eu encontrei onde estão as proteínas boas e tudo mais, e eu consigo ter essa minha disciplina, o que não é Legal. muito fácil. Então, quando eu acordo, o que acontece? Eu de manhã, como eu treino de manhã, eu tomo meu pós-treino com proteína. Tá. Proteína com alguns nuts, que eu adoro também, né? Umas castanhinhas e tudo mais, Tá. umas frutinhas. Depois eu vou almoçar, almoço bem também, né? Com toda a minha dica nutricional, né? Que eu tenho uma nutricionista que eu também, Tá. né, me passou toda essa dieta. Então, eu faço esse prato equilibrado. E depois eu vou pro jantar. De vez em quando eu tenho aí um belisquinho ou outro. Mas vou bem dessa forma. O teu jantar é que horas, Paula? Bom, se eu durmo às 9... É por isso que eu tô perguntando, 7 horas, né? 6 horas, na hora. Na verdade, esse ano vai mudar um pouco porque o Lourenço vai sair mais tarde da escola. Então, vai começar a ser umas 6h30, 7 horas. Mas eu costumo jantar às 6. Tá. É Bem tradicional, né? E Que é minha legal. última refeição. Então, também tem isso, né? Eu acabo É jantando. o ideal. Mas você sua sabe que última outro dia eu refeição. tava vendo uma nutricionista falando que a última refeição que a gente faz tem que ser na hora que o sol sai. É o certo. Na, Que é o certo, na né? Ayurvédica também, tá? Então. Então você segue bem a Ayurvédica, que a Ayurvédica é você acordar, meditar, Exato. tomar um copo de água morna. Eu tenho uma amiga que trabalha Aí não bastante toma essa água Ayurvédica. morna ainda, a gente precisa tomar. É. Vou fazer Aí- Outra dica, outra dica. Outra dica. Aí é se alimentar e dormir cedo, que você tá dormindo, né? E se alimentar às 6 horas, a última refeição. Mas difícil isso, né? Mas posso que falar? bacana. Eu acho que é engraçado. Foi tudo um processo, porque durante esse processo do veganismo, do plant-based, eu várias vezes voltei pro vegetariano. Então, voltei a comer ovo uma fase, queijo. Tá. Daí eu falava, não, agora eu vou voltar. Até que você começa a acostumar. É muito normal. Porque esse impacto geral de você se proibir de tudo é difícil, né? Então, eu acho que é uma caminhada. Uma caminhada, Você vai cortando isso. aqui, você vai melhorando ali. Isso. Sabe, você não tem que se cobrar uma coisa radical. É que nem começar a fazer exercício e falar, tem que correr 10 quilômetros amanhã. Não, tem processo. E o processo tem que ser gostoso. Porque se você tem um processo insuportável, você não consegue levar isso Mas pra vida. uma vai dúvida. chegar E ao quando fim. você vai numa festa, como é que você faz? Você leva a marmitinha? Eu não levo marmita. Eu não levo marmita, Tem gente, pessoa mas que ó. leva marmitinha. Tem gente que leva. Eu não E levo tá marmita. tudo bem também, Tá né? tudo bem, tá Mas tudo eu bem. como antes de ir.
Eu Você como come, antes você de come ir, antes eu acho de ir, e isso lá como é que você fundamental. faz? Eu também mas faço sempre isso. tem alguma coisa na festa que você come. Sempre tem um Tá. amendoim ali Você que se vai permite, comer. você se permite. Legal. Eu não saio muito da dieta, mas tem coisa lá que você vai. Por exemplo, eu não sou muito de comer pão, essas coisas. Mas assim, você tá lá, você come um pãozinho. Sempre tem uma solução ali que você consegue beliscar, mas eu não espero que a pessoa pense que eu, né, na minha alimentação. Então, eu particularmente já, né, já como alguma coisa e já vou um pouco mais Mas eu aberta. acho que essa coisa de se permitir também, sabe? De não ser muito radical. Você não vai comer o que te faz mal, se você tem alergia à lactose, você não vai comer as coisas que te fazem mal. Mas você se permitir também, né? E tem gente que Se é uma carrega opção e lactase. você e às tudo. vezes escorrega por... Assim, gente, não poder... A vida é uma só, né? É, exatamente. Vamos lembrar então, disso celebrar. também, né? é. Você coloca umas regras na tua vida que você quer seguir, mas eu falo, às vezes, eu não fico lendo o rótulo de um pão pra saber se tinha um ovo naquela... Sabe? Pera, né? Tem também. uma amiga Então- minha que tem a nutrição gentil, que é assim, é você se permitir, É. porque senão você deixa de celebrar, porque a mesa também é um momento de celebração, eu de acho. festejo. Você vira um chato também, né? Ah, Aquela então pessoa fica que difícil. você tem que tentar ir, se divertir e se adaptar, né? É. E Eu curtir não como também. a carne, né? Sim, sim, ovo, sim. os derivados de leite, tudo, mas eu acho que você sempre tem alguma coisa, gente. Sempre tem, sabe? Que nem você falou. É hora de celebrar. E se também não tem, eu tomo um vinho. Tá ótimo. Tá tudo bem, tá ótimo. Que daí isso você já aí. participa de alguma forma. É, Ou seja, exatamente. uma grande dica aqui que eu tô vendo, que você tá passando pra gente, é esse olhar, né? Um olhar de acolhimento em relação às Claro. situações, de não crítica, né? De entender e se adaptar, né? Adaptação, né? Como você falou. A né? nossa vida tem tanta regra, gente. Se a gente ficar criando 200 milhões de regras a mais, a gente fica estressado com tudo que a gente tem que seguir. Tem que ser prazeroso. Se não for para ser prazeroso, né? A mudança também, eu acho Vai que... mudando aos poucos, vai se aceitando, Sempre. vai caminhando, porque cada um tem um momento. Eu acho que isso é o grande... Exato. Cada um tem seu momento, cada um tem seu processo. A única coisa que eu falo é não pensa só no fim. Né? Porque essa história de, eu vou começar a correr, você já se imaginando uma maratona, uma coisa horrorosa. Você esquece que tem um processo. Sim, E esse é o lance que tem que ser gostoso. Sim. Lá vai ser só uma consequência do processo. verdade. Foca no dia a dia. Então, se você quer começar dando uma caminhada gostosa, faz uma caminhada gostosa com uma amiga. Se você quer intensificar um pouco, vai. Se o teu grande objetivo final é uma maratona, vai intensificando, mas de modo que seja muito legal. E muito gostoso, porque a gente já tem muita coisa, né, pra carregar. Muita Não coisa. dá pra colocar uma coisa que não seja muito legal, né? Pesar mais na gente. Pesar, exato, né? Ai, Paula, foi uma delícia estar com Ai, você. adorei. Nossa, gente. adoramos. Nossa, muito Nem bom. vi esse tempo passar, ficaria horas aqui. Que bom. Volta mais vezes que a gente vai adorar, né, Samara? Com certeza, com Volto. certeza. Quero. Obrigada pelas dicas. Nossa, muito, muito bom. Eu acho que, assim, você passou pra gente, né? A gente que toca empresas também, né? Sim. Tem as nossas dificuldades, assim, como rotina, perseverança, foco. É super importante. Disciplina. É importante, tem que mas- tem que ter um empenho aí, né? Mas também se permitir, né? Se permitir, porque a gente é humano e, como você falou, a vida é uma só, né? a vida Se é uma você só. também Exatamente. ficar só restrito, eu vou fazer tudo, né? E não ter mais Criar uma prazer vida de nenhum. regras, quem somos nós, né? Sim. Exatamente. Vamos ser felizes, que é isso que importa. No final das contas é isso, né? Todo dia, né? Todo dia ser feliz. Obrigada, tá, Paula? Obrigada, gente. é. Muito Amei, bom, muito amei. bom. Então, uma honra ter começado aqui toda Honra essa é história nossa. com vocês. Obrigada, Honra tá? nossa.